o plenário da Câmara aprovou um projeto que trata de combater o terrorismo, mas combater de uma forma diferente, combater da forma de cortar o financiamento de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo. Eu estou aqui do meu lado com o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que foi relator dessa matéria, dessa proposta, e ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente qual é a ideia desse projeto. Deputado, a ideia, na verdade, é que seja cortado o dinheiro assim que seja identificado que uma pessoa ou uma empresa tenha ligação ou com terrorismo, ou com financiamento de terrorismo, ou com distribuição de armas que possam ter destruição em massa, né? Como é que isso vai ser aplicado aqui no Brasil? Na verdade, isso é uma adequação, né, de uma legislação que a gente tem, mas não era considerada adequada pela ONU. É isso mesmo? Exato. O Brasil ele é signatário de uma resolução da ONU que fortalece o combate ao terrorismo, as armas de destruição em massa e o financiamento delas. Só que a legislação no Brasil ela ainda era arcaica, obsoleta, ainda não tinha avançado e o Brasil era o último dos 35 países signatários a seguir essa determinação. E através dessa legislação hoje na Câmara dos Deputados, nós conseguimos fazer com que essa medida ela seja aplicada de forma célere, porque os atos, hoje uma transferência bancária de um terrorista que está no Brasil para ir para outro país, se você for esperar a decisão judicial, liminar o bloqueio desses ativos, ele demora demais. Então, em nome da celeridade, no mundo em que a velocidade das medidas são muito rápidas, é preciso essa obediência às sanções condenatórias do Conselho Nacional de Segurança da ONU. Ou seja, não é qualquer caso, por exemplo, o combate ao Estado Islâmico, que está aí, e outros grupos radicais terroristas que possam surgir. Nesse caso de terrorismo, o imediatismo da ação faz muita diferença no caso, né? Agora, houve muita negociação aqui, né, deputado? Porque alguns partidos de oposição reclamavam do texto e justamente com medo de que o texto pudesse dar brecha para o governo brasileiro cortar verba de movimentos sociais, a exemplo, por exemplo, do MST, né, do Movimento do Sem Terra, para tirar dinheiro desses movimentos sociais que a gente já sabe, inclusive, que alguns parlamentares e integrantes do governo consideram mesmo que é necessário fazer algumas ações para combater parte de movimentos sociais. Então havia um medo aqui de alguns parlamentares da oposição de que esse texto abrisse essa brecha para cortar o financiamento de movimentos sociais. Mas houve muita negociação, eu vi o senhor correndo aqui por parte, conversando com todo mundo, e foi retirada uma parte do texto. Essa retirada vai também ao encontro do que a ONU espera e atendeu ao que a oposição de fato pedia? Olha, foi um trabalho de articulação política bastante desafiador nesse início. Você acompanhou para que pudéssemos chegar perto de um consenso. Tivemos uma votação sem verificação nominal, claro. Quem era contra marcando a sua posição, deixando estabelecido no painel, mas era preciso também retirar alguns temas do texto que geravam uma certa dubiedade. E por isso tiveram 2 artigos que foram suprimidos, conforme o nosso relatório, especificamente aquele que dava uma interpretação que a autoridade brasileira poderia suplantar o processo judicial e fazer bloqueio administrativo de determinado cidadão ou organização. Aí não, porque aí não se pode fazer isso sem que haja um procedimento preparatório como uma resolução do Conselho Nacional de Segurança da ONU. Então, para salvaguardar e preservar direitos fundamentais do cidadão, eu acho que conseguimos evoluir no melhor texto para deixar o Brasil bem posicionado em termos de legislação de combate ao terrorismo, sem gerar nenhum tipo de vulnerabilidade ao cidadão aqui no Brasil. Então, vamos resumir então, o bloqueio de bens de acusados de terrorismo ou, enfim, de distribuir armas de destruição em massa, ele será feito a pedido do Conselho de Segurança da ONU ou de alguma autoridade internacional e será homologado aqui dentro por uma autoridade brasileira em segredo de justiça. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo, para que a gente possa ter a decisão de forma imediata e às vezes até com essa homologação a posteriori, né? Ou seja, um controle de judicialidade, mas que não seja prévio, porque o bloqueio de um bem ou de um ativo financeiro é algo que pode ser desfeito rapidamente sem muito dano. Agora, se ele não for feito às vezes naquela hora, essa medida ela acaba sendo inócua, ela acaba não surtindo efeito porque esse dinheiro foi transferido para um paraíso fiscal e vai favorecer o infrator, o terrorista.
Muito obrigada, deputado Efraim Filho, relator desse projeto que acabou de ser aprovado agora há pouco, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba.